Mas e se o Henrique fosse o governador do estado do Mato Grosso hoje? O que ele diria para o diretor estadual ou para o presidente do Sintep numa situação como essa? O governo precisa de estudar, precisa de parar de falar besteira. Olá, sejam bem-vindos à Opinião TV desta sexta-feira, dia 26 de julho. E eu converso hoje com o diretor estadual do Sintep, Henrique Lopes. Seja bem-vindo à Opinião TV, Henrique. Vamos falar um pouquinho sobre esse impasse que definitivamente o governo não consegue resolver, que é a greve dos professores. Seja bem-vindo. Obrigado, quero agradecer aqui o espaço, parabenizar aqui pelo site, pelo programa e agradecer você aqui, professor Aurônio, pela abertura do espaço para que a gente possa também trazer o contraponto, a linguagem, né, e o olhar dos trabalhadores da educação nesse movimento de greve. Eu vou fazer uma pergunta para você que ela tem uma ligação direta com a empatia. A empatia é a capacidade que as pessoas têm de se colocar na posição do outro, né? E vou fazer esse exercício com você. Já inúmeras alternativas já aconteceram, já foram propostas, mediadas pela Assembleia Legislativa, né, no sentido de acabar com a greve. Agora, recentemente, hoje, alguns deputados sentaram com o governador pedindo para que ele pudesse fazer uma proposta que fosse, no mínimo, lógica para o parcelamento dos 7,69%. Mas e se o Henrique fosse o governador do estado do Mato Grosso hoje? O que ele diria para o diretor estadual ou para o presidente do Sintep numa situação como essa? Que as condições impostas já pelos trabalhadores da educação, as proposições feitas ao Estado, elas seriam perfeitamente factíveis, dado inclusive aquilo que tem sido a mediação da própria Assembleia Legislativa, que é o órgão responsável para fiscalizar os atos do Poder Executivo e que ela, a Assembleia, já apresentou ao longo desse processo outras alternativas, que foi inclusive a derrubada do veto sobre o FEX e que ela, a Assembleia Legislativa, está em vias de aprovação de um PL aqui pelo Estado que prevê inclusive aumento de arrecadação, segundo o que o governo aí está colocando, e como os trabalhadores da educação, já na sua negociação com o governo do Estado, abriu mão temporariamente da questão da revisão geral anual, deixando isso para discutir junto com todos os outros servidores públicos aqui do estado de Mato Grosso. E como os trabalhadores, mesmo estando numa data base, que é maio de 2019, já apontaram em Assembleia Geral a sua disposição de que o que eles não querem é perder a Lei 510, que o que eles não querem é aquele documento inicial do governo que dizia que a lei é impossível, impraticável e ilegal, né, mas sim que os trabalhadores querem o cumprimento da lei, e para isso eles inclusive propõem que o governo possa integralizar o 7,69 até a próxima data base. Até abril. Houve inclusive a aceitação por parte, houve uma tentativa e aceite de certa forma da categoria dos professores num parcelamento de até em 10 vezes. Veja bem, isso procede? É o que a categoria apresentou, inclusive dizendo que o governo teria o prazo até a próxima data base. Nós estamos falando do mês de abril, ou melhor, estamos falando do mês de maio do ano que de vem. 2020. Então, respondendo à pergunta inicial, se eu fosse governador do estado, eu já teria apresentado a proposta dentro desses parâmetros apresentados pelos trabalhadores, dessas garantias, inclusive, asseguradas pela Assembleia Legislativa para poder suspender o movimento de greve no Mato Grosso. Não existe um certo receio por parte do governador, do governo, né? No sentido de conceder exatamente esse reajuste a vocês e vir à sombra, uma série de outras instituições, uma série de outros departamentos que vão querer exatamente esse tipo de reajuste? Esse é o argumento do governo, né? Aliás, essa foi a... Isso é possível? Com certeza, os trabalhadores, inclusive, que têm direito, né, de receber revisão geral anual. Aliás, um outro ponto que o governo está, vou dizer uma palavra aqui, ele está faltando com a verdade com a sociedade, até porque a própria lei de responsabilidade fiscal o autoriza a conceder a revisão geral anual, lá no artigo 22 da própria lei, fala sobre isso, diz que deve ser observado o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, e lá fala que o governo tem que tomar outras medidas, mas está ressalvado a questão da revisão geral anual. Então, mas esse é um assunto que ficou parcialmente pacificado entre os trabalhadores, mesmo contra o gosto, uma vez que em janeiro, né, desse ano o governo aprovou seu pacote de medidas e houve uma emenda ali
que mais ou menos meio que deixou em stand-by de que revisão geral anual está congelado por pelo menos 2 anos. É isso que foi aquele projeto do governo, e que pese isso ter tido toda a contrariedade dos servidores. Então, é um temor que o governo tem, que eu acho que ele é desnecessário, porque a categoria que está em greve, que está disposta a fazer o movimento de greve, é os trabalhadores da educação. Então, portanto, é com eles que ele tem que buscar o processo de negociação, e é um temor, na minha concepção, descabido, até porque nós estamos falando de receitas da educação, que são receitas próprias, que são os 27% previsto na Constituição do Estado, e nós estamos falando de uma lei que diz respeito apenas aos trabalhadores da educação, não envolvendo os outros servidores. Henrique, outro ponto também defendido pelo governo é o seguinte, que existe uma baixa produtividade por parte dos professores, né? Que apesar de eles ganharem um dos melhores salários do país, eles têm uma baixa produtividade. Quem é que está dizendo a verdade nessa história toda? Porque, veja bem, vocês alegam que quem ganha salário é só quem tem DG3, que ganha quase 5 mil reais, é isso? Né? Quem tem mestrado. E essa é uma parcela muito pequena. E o governo diz, alega, inclusive coloca na televisão, de forma clara, uma propaganda de governo dizendo que não, que os professores aqui ganham muito bem, um dos melhores salários do Brasil, e que definitivamente tem uma baixa produtividade, apesar do salário ser excelente. Quero dizer que o governo joga contra o próprio patrimônio, já que ele está pegando como referência o IDEB. Então ele está sendo desleal, né, com os trabalhadores da educação, uma vez que o instrumento que ele está usando para poder tentar medir a produtividade dos trabalhadores da educação é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que eu particularmente tenho sérias críticas a fazer a esse mecanismo de avaliação, até porque, na minha concepção, ele não é capaz de medir de fato a questão da proficiência e a questão da qualidade da educação, porque, para a sociedade entender, o IDEB mobiliza 3 elementos básicos, né? Então é uma avaliação feita de 3 partes, das quais 1/3 diz respeito à evasão escolar, o outro 1/3 diz respeito ao índice de repetência dos estudantes, e o outro 1/3 diz respeito à avaliação que é feita nas matérias de português e matemática. Então o IDEB, primeiro que a escola não trabalha apenas português e matemática, então está aí já um elemento que já descarta que essa avaliação não é ampla, né? Em segundo lugar, se eu trabalho com taxa de evasão, eu vou estar falando inclusive da condição socioeconômica dos estudantes, eu vou estar falando inclusive de uma escola que não é atrativa, eu vou estar falando inclusive das condições de trabalho, eu vou estar falando inclusive da estruturação física das escolas, que aliás o governo deveria ter um pouquinho de bom senso e fazer meia-culpa, porque as nossas escolas, em alguns casos, parecem mais uma pocilga do que espaço para poder recepcionar estudante. E isso tem impacto na lógica da qualidade da educação. E o terceiro elemento é o elemento, né, do índice de evasão e de repetência. Se me permita, Haroldo, só para poder desmistificar isso, por que eu estou dizendo que o governo joga contra o patrimônio? Qual que é o salário médio do professor? O piso de um professor aqui no estado de Mato Grosso é de R$ 2.800. Quantos por cento dos professores recebem esse valor hoje? É praticamente quase 20%, que eu estou falando de 20% recebe o piso. Porque veja bem, o que a gente precisa deixar claro aqui é que quando nós estamos tratando do valor salarial, nós estamos discutindo a questão do conjunto dos servidores da educação, professores e funcionários. Então, é óbvio que hoje de ensino médio nós temos uma minoria dos trabalhadores da educação. A maioria dos profissionais da educação está com salário em torno de 4 mil e poucos reais, que são praticamente mais de 50% do quadro de pessoal, porque a maioria dos trabalhadores da educação são de contratos temporários. Temos muita gente que chegou no concurso agora, e quem chegou no concurso está estagnado na carreira por pelo menos 3 anos. Então, essa história de dizer que o salário médio de um professor é de R$ 5.500, ela não é verdadeira. Só me permita concluir o raciocínio da pergunta anterior sobre a questão da baixa produtividade, porque, veja bem, o governo está falando do IDEB, do qual a nota aqui no estado de Mato Grosso foi de 3,5, e o estado ficou em 21º lugar. Essa posição, ela é verdadeira. Agora, o curioso é perguntar quanto tirou quem ficou em primeiro lugar, que foi 3,8. Então, ele está fazendo um estardalhaço todo com a diferença de 3 décimos. Então, a diferença entre o primeiro e o 21º lugar é uma nota tão ruim o quanto. Então, portanto, nós estamos falando de uma situação que é do ensino médio brasileiro.
E por outro lado, quando eu falo que o governo joga contra o próprio patrimônio, já que ele está pegando o IDEB como referência, dizer que os estudantes aqui no estado de Mato Grosso alcançou em 2015, né, melhor, alcançou em 2017 a nota do IDEB que eles deveriam alcançar em 2019, enquanto a meta era para se chegar a uma nota de 5,2, aqui no estado se chegou a 5,7, foi a nota do IDEB. E aí eu quero dizer que é preocupante tanto a nota do ensino médio de 3,5 e é preocupante também tanto a nota do 5,7 que tirou aqui no estado, porque já que o índice de repetência é um dos fatores que pode puxar o IDEB para cima e para baixo, como aqui no estado nós temos uma organização curricular por ciclo que prevê a retenção do aluno a cada 3 anos, no ano que o IDEB cai num processo de avaliação automática, ele por si só vai elevar a nota dos estudantes para cima, sem que isso tenha nada a ver com a questão da estrutura da escola e das condições de trabalho. E dizer que quem trabalha na escola de ensino fundamental e na escola de ensino médio são os mesmos trabalhadores da educação, nas mesmas unidades escolares, com as mesmas condições de trabalho. Portanto, o governo precisa de estudar, precisa de parar de falar besteira, de ser melhor assessorado, para não ficar querendo jogar a sociedade contra os trabalhadores da educação. Para finalizar, hoje o Tribunal de Contas do Estado acabou mandando recado para o governo do Estado, dizendo o seguinte: olha, vocês estouraram tudo, não pode dar aumento para nada, não pode dar aumento para ninguém. Até dia 31, precisa se votar a questão dos incentivos fiscais, a revisão dos incentivos fiscais aqui no estado de Mato Grosso, e será votado nesse final de semana. O que é que os professores vão fazer? Vão impedir essa votação dos incentivos fiscais? Vão atrapalhar esse processo todo, né? E como é que vai ficar daqui para frente? Porque uma vez que o Tribunal de Contas já alertou o governo, me parece que a situação fica cada vez pior. Qual a solução? Primeiro, eu quero dizer que o Tribunal de Contas do Mato Grosso, com todo respeito a algumas pessoas, é uma piada. Esse tribunal já tem prestado muitos desserviços para as políticas públicas aqui do estado, aliás, inclusive para a educação, né? Na época do governo Blairo Maggi, o tribunal saiu com uma acórdão aí dizendo que os recursos do imposto de renda não eram para ser considerado receita e sim despesa, e nós conseguimos reverter isso através de uma decisão do próprio TJMT que disse que os recursos do imposto de renda são receitas. Em segundo lugar, dizer que nós estamos estourados no limite prudencial por entendimento do próprio tribunal. Até novembro estava dentro da margem de 49. O tribunal voltou de novo a dizer que agora o imposto de renda ele é despesa e não receita. Isso por si só retira mais de 1 bilhão das receitas do Estado. Então o que nós estamos tendo são maquiagens contábeis, são manobras numéricas feitas aí no âmbito do tribunal, que pode elevar o limite prudencial para cima ou para baixo, sem que isso tenha nada a ver com a questão da economia do estado de Mato Grosso, que continua produzindo grãos, exportando para fora, que diga-se de passagem, sem pagar os devidos impostos. Nós sempre fomos críticos a essa política nefasta de isenções e incentivos fiscais dadas de forma desordenada aqui no estado de Mato Grosso, que é a verdadeira vilã das políticas públicas aqui do estado. É exatamente essa relação econômica que nós temos aqui no estado de Mato Grosso que tem impedido que a gente avance nas políticas públicas. Então, o que o professor vai fazer agora? Então, eu quero ser bem claro, o Sintep Mato Grosso não é contra uma lei que reveja as isenções e incentivos fiscais no Mato Grosso. Agora nós precisamos de dizer que tipo de lei é essa. Agora nós estamos preocupados a maneira que esse debate está sendo feito, no afogadilho, até os próprios deputados estão sendo pegos de surpresa, há um descontentamento meio que generalizado, inclusive dentro da base do próprio governo, porque parece que como existe um prazo limite para poder resolver esse problema, está todo mundo querendo correr para poder salvar a sua própria pele. E nós queremos dizer que se o governo do estado já estivesse observando o que manda o parágrafo 3º do artigo 245 da Constituição do Estado de Mato Grosso, mesmo mantendo a farra fiscal aqui no Estado de Mato Grosso, o problema já estava resolvido, porque lá está dizendo que quando o Estado lança mão de isenções e incentivos fiscais, a educação tem que ser preservada. Então, por isso que, da nossa parte, nós não temos acordo para deixar de cumprir com a lei. A Lei 510 é uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, está em vigor já há praticamente 5 anos, e se o governo quer acabar com o movimento de greve aqui no estado, ele tem que apresentar uma proposta dentro dos parâmetros estabelecidos pelos trabalhadores da educação. Caso contrário, a greve continua, aliás, já está ultrapassando os 60 dias. Nós esperamos que haja essa sensibilidade por parte do governo. Ontem foi ventilado a possibilidade de se construir uma proposta nesse final de semana. Talvez o governo já disse isso para alguns parlamentares que
pode ser que apresente uma proposta na segunda-feira. A Assembleia Legislativa, inclusive, já elaborou uma proposta com alguns parâmetros interessantes, e o nosso compromisso é simples. Então, ao governo apresente a proposta, é nosso dever chamar a Assembleia Geral para poder avaliá-la e verificar se ela está dentro dos parâmetros aceitáveis pela categoria e por fim ao movimento de greve. Bom, Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui na Opinião TV, muito obrigado a você pela sua companhia. Vamos aguardar até segunda-feira então para ver, se Deus quiser, alguém ilumina a cabeça do governo, porque eu sempre digo o seguinte: nessa situação quem tem a chave do fim da greve é o governo, né? Está com ele a condição de poder encerrar essa greve. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença e até o próximo Opinião TV. Tchau. Eu que agradeço. Obrigado, tá? Pela presença.